Olá, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui, iniciando mais um ano das nossas lives. Sou a Aline Henneman, vice-diretora da ONG Prematuridade.com, e hoje à noite a gente vai estar, então, falando um pouquinho a respeito do que vocês nos pediram. Nós lançamos, então, a enquete para saber quais os temas que vocês gostariam que a gente estivesse abordando nas nossas lives. E hoje nós damos início, então, à nossa primeira live, trazendo uma pessoa que hoje já faz parte do nosso grupo de trabalho. É uma terapeuta ocupacional que vem dedicando o seu trabalho à prematuridade e que vem trabalhando junto conosco como nossa consultora científica. Daqui a pouquinho a Ellen já vai estar entrando com a gente. Ela já está aqui online. Ellen, pode pedir para acessar que eu já vou te dar o ok aqui para a gente iniciar. Ano de 2020 iniciando, então, várias coisas esse ano para acontecer. Trabalho bastante acerca das questões relacionadas à prematuridade, às famílias dos bebês prematuros, cada vez mais a gente buscando trazer informações e também fazendo com que as famílias estejam cada vez mais presentes nesse nosso contexto. Ellen, estou te aguardando. Acho que vai dar. Oi, Ellen. Oi, Ellen. Ei, Aline, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Ai, que bom, que prazer estar falando contigo hoje. E com todo mundo aí ao vivo. Igualmente, Muito feliz podendo podendo compartilhar conosco todo compartilhar esse conosco todo o conhecimento. conhecimento. Muito obrigada Muito obrigada muito mesmo, importante para a gente importante para a gente e a sua e a presença sua presença conosco, né? conosco, Como né? nossa Como consultora nossa consultora científica. científica. Imagina, o prazer é todo meu de estar contribuindo com vocês, uma ONG que eu respeito tanto, que eu sempre admirei, que agora eu tenho o privilégio de poder compor o time, né? Muito Que obrigada. bom, a gratidão é A gratidão nossa. é nossa. Ah, nossa. Eu vou apresentar Eu vou então a apresentar Ellen. então a Vou baixar um Ellen. pouquinho o Vou meu baixar um volume, eu pouquinho o meu acho. volume, eu acho. Tá me ouvindo Tá me bem? ouvindo bem? Oi, você? Tá tudo bem aí, meu áudio? Maravilha, tudo Maravilha, tudo tranquilo. tranquilo. Então, pessoal, só para Então, vocês pessoal, só para conhecerem um vocês pouquinho mais conhecerem a um pouquinho respeito da mais a Ellen. respeito da A Ellen. A Ellen Ellen é é terapeuta ocupacional, então, do ocupacional, Hospital de então, do Brasília, Hospital de Hospital Brasília, Regional Hospital Cinelândia Regional do Distrito Cinelândia do Federal. Distrito Ela Federal. faz parte, Ela então, da faz equipe de parte, então, da trabalho equipe da de UTI trabalho da neonatal UTI e também neonatal do e ambulatório de também do follow-up, ambulatório de trabalhando follow-up, diretamente, trabalhando então, com os diretamente, nossos então, com os pequeninos nossos pequeninos prematuros. Ela é prematuros. tutora do Ela é método tutora do Canguru método pelo Ministério Canguru, da pelo Saúde Ministério da e Saúde, também e também pós-graduação, né, em neuroeducação. É isso, Ellen? Oi, Aline. O pessoal estava pedindo para eu colocar o fone. Parece que estava Ah, repetindo, mas acho que depois, pessoal, aí vocês sinalizam ver se o áudio normalizou, tá? Botei o fone, acho que agora vai melhorar. Isso, ótimo. pronto. Vixe, falaram que o áudio está horrível. Deixa eu Tá aumentar aqui. horrível o áudio? Peraí. Melhorei aqui Melhorou? tudo que eu melhorei tudo que eu podia melhorar, gente. O áudio tá bom agora, pessoal? Mandem aí o joinha. Ah, Eba, melhorou. que bom. E agora vamos. Então tá bom. Bom, Ellen, a gente isso. realizou uma enquete, então, com as pessoas que estão conosco, que nos seguem, aonde a primeira temática que se pediu para ser abordada foi a questão relacionada ao crescimento e desenvolvimento dos bebês prematuros. E aí, quando a gente tange essa questão de crescimento e desenvolvimento do bebê prematuro, eu queria já abrir a nossa conversa trazendo uma questão que todas as mães sempre nos perguntam, mães, pais e até mesmo as avós, né? Que às vezes, olha só, eu preciso saber
até quando o meu neto é prematuro? Ele sempre vai ser prematuro? O que que determina essa questão de deixar de ser o bebê prematuro e a gente começar a ver ele como uma criança que atende, né, aí as suas necessidades, o seu crescimento e o seu desenvolvimento? Existe isso? Existe essa faixa etária que a gente deve pensar? Como é que a família deve ver essa questão? Bom, acho que um primeiro conceito que a gente precisa trabalhar, tanto com os profissionais quanto com as famílias, é o conceito da idade corrigida, que nada mais é do que o desconto que a gente dá dos meses ou das semanas que o bebê não ficou no útero materno. Então, o prematuro, ele vai ter esse desconto aí no desenvolvimento dele. Por quê? A gente espera uma gestação a termo, o marco, né, a convenção, digamos assim, é 40 semanas. Se o nosso bebê nasceu antes do tempo, ele precisa ser considerado a partir desse tempo que ele não ficou na barriga, certo? Então, por exemplo, um bebê que nasceu de 32 semanas, faltava aí mais ou menos 2 meses para ele nascer no tempo certo. E aí, da idadezinha desse bebê, a gente vai diminuir 2 meses até 2 anos de idade. Então, para o bebezinho que nasce com mais de 28 semanas, a gente vai descontar essas semanas ou esses meses até 2 anos de idade. Para o bebezinho que nasce com menos de 28 semanas, a gente vai fazer esse desconto até 3 anos de idade. E aí, depois que ele completa 2 anos ou 3 anos de idade corrigida, a gente para de fazer esse desconto, certo? E a gente pode considerar ou igualar o desenvolvimento desse bebê ao de um bebê que nasceu de 40 semanas. Então, o que pesa daí para a gente considerar, o que a gente ainda vai considerar que ele é prematuro, o desconto, sempre baseado na idade corrigida. Lembrando que a gente corrige a idade de todos os bebês que nasceram com menos de 37 semanas. Então, o bebê nasceu com 36. Quase não foi prematuro, mas ele foi prematuro. Então, a gente vai dar esse descontinho mesmo para o bebê prematuro tardio. E aí, isso é essencial para a gente, então, contar essa idade neurológica, como a gente poderia chamar. Um cálculo muito simples que eu explico para as mães que eu acompanho é o seguinte: eu peço para elas contarem a idade do bebê a partir da data prevista do parto, e não da data que o bebê nasceu de fato. Então a mãe fala, meu bebê nasceu agora em janeiro, mas o parto estava previsto para 15 de março. Então ele não nasceu ainda, ele ainda está na barriga, a idade neurológica dele ainda é fetal. Quando chegar no dia 15 de março, a gente começa então a pensar no recém-nascido. E aí, quando a gente faz esse desconto, o atraso aparente acaba não sendo tão atrasado assim. Porque o bebê está dentro da idade corrigida, certo? Certo, muito legal essa tua explicação e muito legal essa questão que tu traz, né, da gente dizer, olha, quando iria nascer? Iria nascer em março. Então, na verdade, tu tem que pensar que esse bebê vai ter alta em março também, né? Isso a gente usa bastante também em UTI neonatal para diminuir um pouquinho a ansiedade dos pais quanto à questão do dia da alta. Quando é que ele vai ter alta, né? Então, Exatamente. a gente sempre comentava que essa alta ia acontecer mais ou menos próximo da data provável do nascimento, que foi o que tu acabaste de dizer agora, e é super importante, né, para as famílias poderem estar acompanhando isso e ter esse conhecimento, né, até no sentido, muitas vezes, daí é uma outra questão que eu vou te trazer, assim, é a questão da estimulação. Né? A gente tem toda a questão da idade que tu falaste agora corrigido, e tu trouxe a importância da idade corrigida para esse bebê, para a gente estar observando ele. Eu queria que tu pudesse falar um pouco mais sobre isso, assim, a questão da idade corrigida, por que é importante o pai e a mãe terem o conhecimento dessa idade corrigida, poderem, né, fazer esse cálculo e também acompanharem junto com o pediatra, junto com uma equipe interdisciplinar esse bebê. Então, quais são as dicas assim que a gente pode dar para as mães e a importância da questão da idade corrigida para elas? Bom, a gente precisa pensar que para o prematuro vai ser sempre a partir dessa idade
que a gente vai esperar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor como um todo. O motor, o sensorial, o gastrointestinal. Então, ao invés de contar a data do nascimento, por exemplo, para esperar o sustento da cabeça, o controle cervical, de um bebê de 3 meses, para o nosso prematuro vai ser 3 meses de idade corrigida, o que muitas vezes no calendário pode estar dando 5 meses. Mas o prematurinho ainda tem 3 meses de idade corrigida ou de idade neurológica, por assim dizer. E aí isso é muito importante para a gente não ver sempre o prematuro em desvantagem em comparação ao bebê que nasceu de 40 semanas. Isso serve tanto para os marcos do desenvolvimento motor, quanto para a introdução alimentar. O que eu vejo muito é que às vezes introduzem as comidinhas, as papinhas antes da hora, porque não se leva em consideração esse desconto. Vamos pensar num prematuro de 28 semanas, que ficou 3 meses a menos na barriga e que vai ter um desconto de 3 meses do desenvolvimento, digamos assim. Quando ele tiver com 6, ele vai estar com 3. Ninguém dá uma papinha salgada ou uma frutinha para um bebê de 3 meses, né? Então a gente vai esperar ele completar 6 de idade corrigida para então introduzir, nós não, né? Os pediatras, no caso. Mas é legal que as famílias saibam dessa informação para estar tendo esse diálogo com o pediatra. Então, às vezes não entende. Por que está demorando tanto meu bebê sentar, meu bebê sustentar o pescocinho, meu bebê começar a comer as comidinhas? E sempre pensar assim, qual que era a data prevista para o nascimento? A partir daí, eu vou começar a contar, então, os meses do ponto de vista neurológico, né, por assim dizer. Então, essa é a importância. Ótimo, Ellen, ótimo, muito boas essas informações que tu está trazendo. E assim, para quem está chegando agora, então, a nossa live hoje está tratando as questões relacionadas a crescimento e desenvolvimento dos bebês prematuros. Estamos com a terapeuta ocupacional Ellen, que está conosco aqui passando várias informações. Após o término dessa live, nós vamos salvar e vamos disponibilizar esse material para que todos possam ter acesso, para verem, reverem quantas vezes for preciso, porque o ideal e o que a gente espera com esse compartilhar de informações é que realmente fique o mínimo de dúvidas possíveis, que a gente possa ajudar vocês nesse momento do crescimento e desenvolvimento da melhor maneira possível. E uma coisa interessante, Ellen, que tu trouxeste, né, com a questão, ele tem 28 semanas, então a gente tem que esperar a provável parto, e muitas vezes o outro, né? O meu bebê nasceu com 25 semanas, o outro nasceu com 28 semanas, mas a questão do desenvolvimento ela não está acontecendo da mesma forma. Agora tem uma pergunta de uma mãe aqui, né? O meu bebê nasceu com 25 semanas e o bebê que estava ao lado nasceu com 28 semanas. E esse bebê que nasceu com 28 semanas teve um desenvolvimento bem menor do que o meu bebê. E aí, Ellen, isso pode acontecer? Como é que a gente pode falar sobre isso? Bom, o desenvolvimento do bebê não está relacionado somente à idade gestacional. Tem a ver com o peso, tem a ver com as intercorrências que esse bebê sofreu durante o parto ou na gestação. Então, se foi um crescimento intrauterino restrito, se foi um bebê que sofreu com falta de oxigênio dentro da barriga da mãe, ou até mesmo na hora do parto. Se foi um bebê que fez uma infecção A e o outro fez uma infecção B. Não é só pela idade gestacional que a gente vai avaliar o desenvolvimento desse bebê, não. Inclusive, na minha prática, eu acompanho bebês que nasceram desde 24 semanas até bebês de 40 semanas. E eu tenho visto muitos bebês que nasceram com 36 semanas mais atrasados do que bebês que nasceram com menos de 30 semanas. Por quê? Todos esses fatores que eu falei, mas ainda a estimulação, o ambiente. Hoje a gente sabe que o desenvolvimento tem a ver com a genética, ou seja, esses elementos de idade gestacional, enfim, do que é da pessoa mesmo. E uma outra metade tem a ver com o ambiente, ou a epigenética. Então, é genética e epigenética.
Então, um bebê que tem um cérebro sadio, um bebê de 9 meses, se ele não tiver a estimulação certa, ele vai ficar mais atrasado muitas vezes do que um prematuro que está tendo a estimulação certa. Então, o fator ambiente é essencial, é muito importante quando a gente vai olhar um bebê. Não é só a idade gestacional, é o contexto da avaliação. Muito legal. E aí trazendo, né, que cada bebê é diferente do outro, né? Cada bebê tem a sua individualidade, tem a sua forma de crescimento e desenvolvimento, e fazer essas comparações muitas vezes acaba frustrando, porque a gente não tem a resposta que a gente gostaria. Então, assim, sempre observar o teu bebê, sempre acompanhar o desenvolvimento do teu bebê é o mais adequado para que realmente se possa ver de que forma pode estar trabalhando com ele da melhor maneira. Muito legal isso. E me diz uma coisa, se a gente for pensar em riscos, né? Porque os bebês prematuros, eles têm riscos. E quais são os riscos dos bebês prematuros quando não é visto essa questão de crescimento e desenvolvimento? Bom, a gente sempre pensa no risco. O principal, assim, que vem quando a gente pensa no risco do bebê é o motor. A mãe, a família já pensa logo no sentar, no andar, né? Que é o que a gente mais vê, que é o mais evidente. Mas o bebê prematuro, ele tem diversos outros riscos para atraso. Não só o motor também é um deles. Mas o sensorial, o atraso de linguagem, o atraso no desenvolvimento cognitivo, psíquico. Então, a gente está falando de um bebê que tem uma série de fatores de risco. É legal essa pergunta que você me fez para a gente ampliar um pouco o olhar para o bebê prematuro e não pensar que ele é só motor, que ele é só o que a gente está vendo ali aqui agora, né? E aí é importante a gente pensar principalmente no atraso do ponto de vista cognitivo, que a maioria dos estudos que eu tenho lido ultimamente tem apontado que os bebês prematuros têm cursado com um atraso cognitivo muito mais do que o atraso motor. E muitas vezes essa estimulação cognitiva, estimulação da linguagem, estimulação psíquica, por assim dizer, acabam ficando em segundo plano, em detrimento do motor mesmo. Tem que andar logo, tem que sentar logo, tem que brincar logo. Também é importante isso, mas é fundamental olhar o bebê como múltiplos fatores, né? Composto de vários elementos, como você bem colocou, que cada um tem um tempo diferente do outro. Você citou um exemplo de dentro da UTI, né? Um bebê do lado da incubadora do outro. Mas isso, quando ele cresce, piora. Por quê? O meu vizinho andou com 1 ano e o meu bebê tem 1 ano e não anda. Eita, mas a mãe pira, as mães piram. Calma, que cada bebê tem um tempo. É lógico que o profissional, vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, ele tem a habilitação para ver se aquele tempo está dentro do esperado ou se aquele tempo está atrasado de verdade. Mas, sendo acompanhado com um profissional da área e escutando do profissional isso, tá no tempo ainda, mãe, tenha calma, respira, não compara, seu bebê é prematuro, lembra do descontinho da prematuridade, lembra, tudo bem, mas esse fator de comparação, ele sempre está pairando no ar, e aí gera muita ansiedade, e os bebês são muito cobrados com relação a isso, né? E a gente precisa sempre dar um respiro quando a gente fala de prematuro, porque eles têm muitos fatores de risco. E aí é importante a gente sempre estar trabalhando a estimulação global do bebê na família, não só pensando no motor, mas em todos esses outros elementos que eu acabei de mencionar. Adorei isso que tu falaste, né, da questão da estimulação global, né? Eu acho que Sim. Isso aí já responde, entre aspas, a minha próxima pergunta que eu ia te fazer. Quando a gente pensa nessa questão do olhar global para esse recém-nascido prematuro, quais são os profissionais que devem estar envolvidos nesse cuidado? Porque a gente sabe que ele sai da UTI neonatal e ele é acompanhado por um especialista.
Da tua experiência pelo ambulatório de follow-up, e lamentavelmente follow-up não acontece em todo o Brasil, nem todos os bebês prematuros são acompanhados, né, no ambulatório de follow-up, e aí por isso a minha pergunta, quais são os profissionais que devem estar envolvidos com esse cuidado? Quem deve estar acompanhando esse bebê após a alta? Do ponto de vista da reabilitação, nós sugerimos que esse bebê seja acompanhado com o profissional, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Porque cada um tem a sua expertise, cada um vai ter o seu olhar. Muitas vezes os serviços, muitas vezes não, algumas vezes, os serviços trabalham de forma integrada, de interconsulta. Então, o bebê está com a físio, está com a TO e está com a fono ao mesmo tempo. Mas esse é o ideal, né? Nem todo lugar tem esse serviço, como você bem colocou, nem todos os hospitais têm a oportunidade de oferecer um serviço de segmento do prematuro. Porque o follow-up é isso, né? É o segmento desse bebê, que acontece com o pediatra, sempre, mas que muitas vezes, do ponto de vista neuropsicomotor, fica a desejar. Porque em cidades pequenas, por exemplo, eu sei que esse serviço praticamente não tem. As cidades de interior contam com as APAES, contam com serviços muito específicos para uma clientela que já tem uma deficiência ou um atraso instalado. E é importante mencionar que o prematuro, ele compõe um grupo de risco para o atraso. Ele não tem uma deficiência, ele não tem uma doença, digamos assim, pelo fato de ser prematuro. Ele faz esse segmento porque ele tem um risco para o atraso. Para que ele não curse atrasado, ele precisa seguir acompanhando com esses profissionais que vão intervir a tempo. Ultimamente o pessoal nem tem usado muito o termo estimulação precoce, porque o precoce remete a vou estimular logo antes, né? E não é isso, é uma intervenção a tempo. É uma intervenção global a tempo, para que esse bebê não fique para trás por conta dos riscos, mas também a gente não quer um super bebê que vai andar com 5 meses. Não é essa a intenção da estimulação precoce. O follow-up ele tem esse perfil de acompanhar esses bebês com risco, para que, se acontecer um atraso, a gente intervenha e esse bebê entre na linha do desenvolvimento típico. Ótimo, excelente. Para quem está nos assistindo, se vocês tiverem perguntas, podem enviar suas perguntas. A gente vai estar respondendo aqui para vocês e aquelas que a gente não conseguir responder, a gente vai estar enviando para a Ellen, ela vai estar respondendo e a gente vai estar publicando para vocês, tá bem? Ellen, vamos continuar. E eu vou continuar perguntando a respeito de estimulação. Como a gente falou, muitas vezes a gente não tem follow-up, a gente não tem ambulatórios, e essa é uma luta da ONG para a gente aumentar o número de ambulatórios de segmento para os bebês prematuros. Conhecemos vários serviços no Brasil que já fazem isso e fazem isso de forma magnífica, mas sabemos que tem que melhorar. E aí eu te pergunto, de alguma forma a família pode fazer parte desse processo de estimulação, não uma estimulação, né, precoce, pensando que ele deve atingir objetivos sem ainda estar preparado para isso, mas a família pode estar fazendo, não sei, brincadeiras, alguma coisa assim que possa estar auxiliando esse bebê na questão de desenvolvimento, tanto motor quanto também toda a questão neurológica? Sim, com certeza. Hoje a gente tem a família como os principais terapeutas desse bebê. Não mais está na mão dos profissionais a responsabilidade de estimular qualquer criança. Claro que a mão do profissional é fundamental para avaliar, para sentir, mas o que importa é o dia a dia. Não adianta de nada o bebê ter o acompanhamento, o atendimento uma vez na semana, 40 minutos, e tá os outros 6 dias da semana e meio sem nada. Então, a família precisa se empoderar, precisa se reconhecer como protagonista da estimulação desse bebê. Esse bebê é da família, ele não é do hospital, ele não é do terapeuta, ele não é do médico, ele é da mãe, ele é da família. E a gente sempre fala isso na UTI, mas depois que vai para casa, parece que dá uma relaxada e esquece. Mas não.
A estimulação está na mão de vocês, familiares. E como você bem colocou, Aline, nem sempre a gente vai ter um profissional do nosso lado para nos orientar, né? Mas hoje eu vou dar umas dicas bem gerais. Cada idade tem uma orientação bem específica, mas essas orientações que eu vou dar agora servem para qualquer idade. A primeira delas é: converse sempre com o seu bebê. Os bebês, eles são esponjinhas, eles absorvem tudo que a gente oferece para eles. E muitas vezes o adulto não conversa com o bebê porque acha que é besteira, vão achar que eu tô doida conversando com o bebê não entende. Ele entende, ele absorve do jeito dele. Mas além da estimulação auditiva que a voz da família vai proporcionar para essa criança, a gente tem esse manhês, que é essa vozinha que a gente fala assim, vou falar com o neném. Essa vozinha, digamos assim, ela é importantíssima para o desenvolvimento psíquico da criança. Então, quando a gente fala hoje de riscos de transtorno do espectro autista e outros transtornos mentais que têm sido muito discutidos atualmente, né? Essa estimulação através da voz da família é um fator de proteção assim, gigante e serve muito, eu falo com as mães, que é para a saúde mental do bebê. Conversar com o bebê faz parte da saúde mental dele, do psicológico, digamos assim. Então é muito importante conversar com esse bebê, é importante deixá-lo livre para se movimentar. Então, organizar um tapetinho de EVA no chão, um tapetinho de atividades, evitar deixar a criança o tempo inteiro no bebê conforto, que ele fica assim, no carrinho, que ele fica assim, no bercinho, que dependendo do tamanho, ele também fica assim. O bebê tem que ter liberdade para fazer tudo aquilo que ele consegue fazer. Nada melhor do que o chão, que além de livre, ele é seguro, que não tem risco de queda. Então, limpa o chão, bota um EVAzinho e vamos que vamos. Não vai pegar gripe porque está brincando no tapetinho. Vamos parar com essa história, porque o bebê conforto vai ser muito mais prejudicial do que o tapetinho no chão. Isso eu garanto. Mais 2 outras diquinhas bem rápidas. Andar já, aquele brinquedo horroroso que tem aquelas rodinhas assim ao redor, que o bebê fica sentado dentro. Em alguns lugares é chamado de andador. Aqui em Brasília a gente chama de andar já. Aquele brinquedo já foi proibido pela Sociedade de Pediatria, pelos riscos de queda, pelos riscos principalmente de traumatismo craniano, e enfim. As perninhas do bebê podem ficar tortas, aquilo lá não adianta o andar. Então, se essa é a intenção, não vai alcançar. A gente sobrecarrega a coluna do bebê, porque ele fica pulando sentado naquilo ali. Então, não utilize o andar já, pela caridade. Não faça Ótima isso, dica, em momento nenhum. Dica. Em momento nenhum, por favor. E a última diquinha que eu quero dar para os pais que estão assistindo a gente: evitar celulares. Minha gente, os eletrônicos estão fazendo nossos bebês ficarem muito atrasados, principalmente na socialização e na fala. Porque desde miudinho o bebê faz, aí a mãe vai e bota o vídeo do desenho para o bebê assistir, aí ele acalma. Aí o bebê chora, aí dá o vídeo. A gente está ensinando para essa criança que o celular é a resolução dos problemas da vida dela. Que toda vez que ela estiver chateada, o celular vai vir e vai acalmar. Olha o reforço positivo que a gente está dando para as nossas crianças. E aí fica aquela criança que não sabe brincar com outra criança, que estranha todos os adultos, porque ela está ali no mundinho dela, na telinha, né? Então, minha gente, por favor, não ofereçam celulares para esses bebês. Dê brinquedo, dê esponja, dê chinelo, dê uma vasilha da cozinha, dê um papel, uma folha de papel. Brinquedo raiz, como se diz. Brinquedo de verdade. Brinquedo que o bebê possa manipular, que ele possa colocar na boca, que ele possa mexer, que ele consiga levantar, que seja levinho, fininho, que ele consiga segurar, né? Isso é brinquedo de verdade. E não tablet, celular. Por favor, menos eletrônicos. Estou adorando a nossa conversa, adorei o brinquedo raiz, vou levar isso para os lugares que eu for, vou levar com certeza.
Adoro o brinquedo raiz, que é aquela coisa mesmo de Eu colocar também. grão de feijão dentro de um potinho e deixar sacudir, porque isso é chocalho, né? Vamos combinar, tem coisa que chama Exato. chocalho. Então, assim, muito legal essas tuas dicas, com certeza, né? Sem celular, a questão da estimulação. Adorei a questão da vozinha, porque quando a gente trabalha com os pequenininhos, a gente vem a mãozinha, o pezinho, essas coisinhas e que a gente adora falar. Isso. Bom que isso ajuda, né? Eu acho que não só os pais, mas também os profissionais que trabalham dentro da UTI neonatal, conversem com os bebês. Conversem, se apresentem aos bebês, digam aos bebês o que vocês vão fazer antes de tocá-los. A gente não toca nenhum adulto no hospital sem se apresentar, sem falar o que vai fazer e sem perguntar o nome. Eu sempre falo isso. Faz isso com o bebê também. Sim. Também quer te Se ouvir, apresentar. né? Uhum. Uma perguntinha que veio agora sobre a avaliação neurocomportamental. Ela é exclusiva do terapeuta ocupacional ou existem outros profissionais que também realizam essa avaliação? Então, quando a gente fala neurocomportamental, a gente está falando de um montão de coisa. Cada profissional tem a sua expertise, como eu já falei anteriormente. A gente tem saberes em comum, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional dialogam, assim como o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta. O ideal é que os terapeutas conversem entre si para a gente não estar fragmentando esse bebê em partes, né? Ah, não, o fono cuida só da boca e da orelha, o físio cuida só das perninhas e o TO cuida só do terapeuta ocupacional, TO, né? Quando eu falo TO, é terapeuta ocupacional. E o TO cuida do sensorial e do cognitivo. A gente faz essa divisão didática, mas o ideal é que os saberes fluam também, né? Se eu estou no atendimento com meu bebê, eu TO no atendimento com meu bebê, eu vou ter que posicionar ele para poder trabalhar. Eu vou ficar chamando o físio, sendo que às vezes eu nem tenho físio comigo, para trabalhar o brincar, para trabalhar uma questão sensorial, para trabalhar uma AVD, que é uma atividade de vida diária, que é uma outra coisa que eu ia falar também. Que nós, TEOs, também trabalhamos muito essa questão do cotidiano. Então, é o vestir, o bebê conseguir pegar uma colher e se alimentar lá mais para frente, né? Mas quando ele está mais velho. A gente trabalha muito com as atividades do cotidiano. E como é que eu vou trabalhar com a atividade do cotidiano ignorando a questão motora? Ah, a motora é do físio. A gente tem que ter essa maturidade para saber caminhar entre os saberes e saber fazer o específico da nossa profissão, né? Eu acho que essa pergunta foi bem abrangente. Eu acho que a pessoa teria que colocar mais detalhes para eu poder responder de forma bem objetiva, mas eu diria assim, que essa avaliação neurocomportamental tem que ser feita por todos os profissionais, inclusive até o pediatra. Eu pego muita evolução de pediatra, que ele coloca, bebê já sustenta o pescoço, já acompanha o objeto com os olhos, o pediatra também vê isso, né? A gente não pode, não, isso aqui quem vê, não vou ver isso. É complicado, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão global, sem invadir, não é isso que eu estou dizendo, por favor, não quero que todo mundo invada o espaço do outro profissional. Mas a gente tem que ter também esse olhar integral do ser humano. E saber olhar o tudo e atender a pessoa toda, e não só uma parte que diz respeito à minha profissão. Então, o neurocomportamental, ele acaba perpassando por todos os profissionais de saúde, de alguma forma. Muito legal, muito bom. Acho que vem a questão, né, do neurocomportamental, a questão que tu falaste antes, né, do global. Eu acho que ela está diretamente relacionada, na verdade, né? Então, assim, vários profissionais envolvidos com esse cuidado vai fazer a diferença a partir do momento que todos eles entenderem o papel dos outros profissionais no tratamento desse recém-nascido e também as condutas de cada um. Eu acho que isso é super importante para dar seguimento a esse cuidado. Com certeza. A gente conversou, vou contar para vocês, pessoal, a gente conversou um pouquinho antes, eu e a Ellen me falou a respeito de uma bolha.
E eu quero agora, Ellen, que tu compartilhe a respeito dessa bolha com todo mundo. O que é essa bolha? O que que a gente faz? E eu falo a gente, porque eu, como enfermeira, muitas vezes, dentro da UTI neonatal, a gente também comete o erro de aplicar a bolha nesses bebês. Porque pais, mães e familiares que estão nos assistindo, quem trabalha dentro da UTI, eles acabam se tornando, muitas vezes, o filho de você se torna um pouquinho nosso também. Então, às vezes, a gente acaba invadindo espaços dizendo assim, o meu bebê, mas a gente não quer dizer o meu bebê de ser nosso, a gente entende que é de vocês, ele é nosso só um pouquinho, o tempinho que ele está com a gente lá dentro. E aí a gente É. acaba colocando ele lá dentro da UTI também numa bolha. E fora da UTI isso também acontece, Ellen? Me fala um pouquinho da bolha. Eu chamo dessa bolha, ou redoma de vidro, tem vários nomes, mas todos esses nomes dizem a mesma coisa, que é o medo da perda que os pais têm de ter o bebê na UTI e ficar muito tempo internado. E esse cuidado, digamos assim, um cuidado a mais, ele é importante até mais ou menos ali 40 dias depois da alta hospitalar. Não estou falando de idade, estou falando de alta. Porque Uhum. muitas vezes o bebê tem alta com 3 meses de idade cronológica. Mas eu quero falar depois da alta. Né? O bebê vai para casa. Inclusive, eu fiz até um folderzinho que eu compartilhei no site da ONG, um folder que eu fiz pelo Crefito 11 sobre os cuidados com o bebê prematuro em casa. E esses cuidados são essenciais, de verdade. Mas eles não são para a vida inteira. É muito difícil ter esse equilíbrio, porque os pais têm muito medo, igual eu falei, de botar no chão e o menino pegar uma friagem, fazer uma bronquiolite e uma pneumonia, e já vai pensando o pior. E aí, e dentre outros medos de ficar. Eu já acompanho vários casos há muito tempo, já falei, né? Eu tive uma mãe que ela ficou trancada dentro do quarto. Ela não saía para ver o sol. Porque ela levou tão no pé da letra isso que eu tenho que ficar em casa, que eu não posso sair, que eu não posso nada. Que ela entrou quase numa prisão domiciliar. E a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Você vai receber visitas no início, visitas mais próximas, algumas visitas, também não é tudo ou nada. Ah, não vou receber ninguém, nem minha mãe, nem a avó do bebê. Quem é que você precisa receber nesse momento? Selecione essas pessoas, receba, faz bem para você estar perto de pessoas queridas, de pessoas que vão ajudar, né? Fazendo comida, vai cuidar dos outros filhos, vai passar um pano no chão. A gente precisa de ajuda também. Mas são essas pessoas específicas, não é também para todo mundo. E aí essa bolha que eu digo é principalmente ali o bebê quando alcança uns 3 meses, a partir de 3 meses, que a mãe não deixa ele no chão, não quer tirar a luva, não quer tirar a meia, quer deixar o menino empacotado dentro de um rolinho, porque ele vai pegar friagem, porque ele vai sentir frio, que ele não pode ir no braço de ninguém, que ele não pode ver ninguém, porque as pessoas têm bactérias e ele vai adoecer. Essa superproteção acaba atrasando esse bebê. Eu tenho bebês de, por exemplo, de 9, 10 meses que a mãe não deixa sem meia. Aí o menino começa a andar, escorrega, cai mais que tudo, porque não pode ficar sem a bendita da meia, porque senão pega gripe, adoece, vai ser internado. Então é um pensamento repetitivo que precisa ser cortado. E aí eu falei mais cedo sobre os bebês prematuros tardios que estão atrasados. E a maioria deles é em função da família superprotetora, que não deixa o bebê no chão, que não deixa o bebê pegar um brinquedo e botar na boca porque o brinquedo é sujo, sabe? Que não deixa o bebê ter contato com nenhum bichinho de estimação, dá os cachorrinhos, os gatinhos, não tem mais nenhum bicho em casa. E eu acho que esse contato, ele faz bem. A gente brinca, lá no meu hospital tem uma amiga que a gente brinca, fala que é a vitamina S de sujeira, que é uma vitamina que tem que ter, a criança tem que ter contato com a vida, ela tem que ter contato com
com o chão, com os brinquedos, com outras crianças, muitas vezes num parquinho ou numa creche. E aí as mães ficam com medo de quê? De doença, mais uma vez, né? De estar com outras crianças e adoecer. Mas a gente não vai conseguir guardar esse bebê, essa criança dentro de uma bolha, minha gente. Não dá. Ele vai ter que ter contato, ele pode adoecer em algum momento. Mas você não vai conseguir evitar isso. E tentar evitar isso vai trazer mais prejuízos para o bebê do que se você permitir que ele vivencie e tenha as experiências de criança normal, de criança que não é prematura. Então, assim, respira. Nos primeiros 40 dias é isso mesmo, a gente tem que ter um cuidadinho, mas relaxa depois. O bebê tá aí com 2, 3 meses, vamos soltar um pouquinho, vamos liberar, porque ele já tá velho. Eu falo, o bebê de 3 meses já tá velho, já tem que ir pro chão, já tem que brincar, e é isso aí, é a vida como ela é. Muito legal, Ellen, muito legal poder conversar contigo, né? Poder estar trazendo essas informações tão importantes para as famílias, para os profissionais também que trabalham com os bebês prematuros, né? No sentido da gente poder realmente formar uma rede e cada vez mais melhorar esse contato, né? Lembrar isso que tu trouxe da bolha, a família sempre quer estar protegendo, e se ele ficar doente, a culpa não é de ninguém, não existe essa culpa, né? Porque muitas vezes, pegou resfriado porque botou no chão. Calma, ele poderia ter pego o mesmo resfriado estando o tempo todo no bercinho. Então a gente não vai saber. Gostei muito dessa tua fala, assim, de experimentar, de deixar esse bebê realmente ser uma criança, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo com que ele fique mais protegido do que ele necessariamente necessita. Obviamente, como a Ellen falou, ter os cuidados nos primeiros 40 dias, né? Pessoas mais próximas, pessoas resfriadas, né? Por favor, não se aproxime, não visitem, esperem um pouquinho para visitar também, né? Ter esse bom senso de que esse bebê pode sofrer um risco. Para o adulto é só um resfriado, para esse bebê pode ter um agravo muito maior. Então, assim, procurar evitar essas visitas, mas depois, quando for visitar, pode falar nhenhenhé, pode dar colo, pode fazer tudo isso, né, Ellen? Tá aprovado. Deve, tá aprovado. Os tios, as tias, ter contato com outras pessoas é muito importante. Socialização também é um dos elementos, é um dos eixos do desenvolvimento da criança. E se ficar só em casa com pai e mãe e mais ninguém, o bebê vai estranhar todo mundo e vai ficar atrasado na questão da socialização mesmo. É verdade. Pessoal, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, essa foi a primeira live de 2020, então com certeza a Ellen vai voltar muito mais vezes para conversar com a gente. E a segunda coisa é que o nosso tempo está terminando, e Ellen, eu quero que tu deixe aí algumas dicas, deixe umas palavras aí para os pais que estão nos assistindo, para os profissionais que estão nos assistindo, para todo mundo aí, de que forma, né, a gente pode começar esse ano revendo as coisas feitas para esses nossos bebês prematuros e principalmente deixar dicas especiais de quem sabe. Bom, então a gente está caminhando para o fim. Quem já me viu falar sabe que se deixar eu falo 24 horas, emendando 7 dias na semana. Eu preciso de limite. É bom você falar, acabou, tá na hora, tem que desligar. Mas eu também preciso, não te preocupa, que somos nós duas, então. Enfim, vamos caminhar para o fim. Ai, o carinho de todas as pessoas queridas mandando mensagem. Gente, obrigada, muito obrigada pelo carinho, pelas carinhas com o olhinho de coração. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com o Brasil afora e, assim, essa fala, esse saber, essa prática, porque eu acho que a mão da gente é que mostra muita coisa. O dia a dia ensina muito para nós, além das evidências, lógico, né? E aí eu queria deixar esse recado para os colegas, para os profissionais. Vamos caminhar aí para esse ano, fazendo a diferença para os nossos bebês, respeitando esses bebês, respeitando essas famílias. Essa é uma palavra que eu uso muito nos meus cursos. A gente precisa respeitar essas famílias e essas histórias. A gente sabe mais,
mas a família cuida melhor. É uma outra frase que eu sempre uso no fim das minhas aulas. Respeitar os saberes de todos, o colega de outra profissão, respeitar o outro profissional. A gente está tendo muita rixa, é muito triste falar isso, mas os profissionais não estão sabendo nem conversar entre si e isso acaba repercutindo no paciente. Então, a gente tem que saber trabalhar em equipe, junto, parar com essas briguinhas, sabe? Parar com essas brigas sem futuro e dar as mãos em prol do nosso paciente, que é ele quem perde, mas é ele quem ganha também quando a equipe se comunica, quando a gente dá as mãos e caminha junto. Então, eu acho que essa mensagem que eu deixaria para os meus colegas, um beijo especial para os terapeutas ocupacionais. Eu tenho um orgulho, uma honra de carregar a nossa profissão aí no time da ONG Prematuridade.com. Muito, muito honrada e orgulhosa de representar a TO junto a esse grupo. E a gente está começando, né? A gente está bem recente aí na área da neonatologia, mas já estamos com tudo. Chegamos para ficar. E o que e assim, fechando mesmo agora de verdade, falando para as famílias, eu diria isso. A gente tem aquela preocupação, aquele medo, mas a gente precisa deixar isso um pouco, respirar e olhar para o bebê que nós temos na nossa frente. Seja ele um recém-nascido na incubadora, entubado, cheio de medicação, seja ele um bebê de 1 ano e meio, de 2 anos, de 5 anos. A gente se concentra tanto no nome das doenças, nos diagnósticos, nas medicações, e a gente esquece de olhar a criança, de olhar no olho da criança, de brincar com essa criança, de conversar com ela. Menos é mais, sabe? De estar o tempo de qualidade com essa criança. E que a nossa presença seja o melhor presente. A gente fala isso no Natal, mas é um bordão aí para a vida. A presença dos pais, o contato, vale mais do que qualquer brinquedo moderno que você possa dar para o seu filho. E é isso, o poder do amor, o poder do afeto. Nós que trabalhamos na NEO, né, gente, você falou aí que a gente se apresenta e pega falando com o bebê, mas o bebê reconhece a tia Ellen e reconhece a mamãe. Não adianta a tia Ellen lá pegar no colo e tudo, que ele vai saber que eu não sou a mamãe dele. Então, o colo da mãe é o colo sagrado, o colo do pai é o colo sagrado, pele a pele, o contato, a posição canguru, sagrado mais ainda. Então, o bebê é de vocês. Vocês cuidam melhor, nunca se esqueçam disso. E eu acho que é isso. Ellen, tu me deixou emocionada que agora eu tô com um olho aqui cheio de lágrima, porque realmente... Que linda, obrigada. É isso que a gente tenta passar para as outras pessoas também. Sempre lembrar que pai e mãe não são visitas dentro da UTI neonatal, eles fazem parte do processo do cuidado na UTI neonatal. Sim. Quando eu te conheci algum tempo atrás, eu sabia que essa união ia ser muito produtiva e hoje eu estou vendo que além de muito produtiva, ela é muito produtiva e muito amorosa. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigado pelos ensinamentos que tu compartilhou conosco, né? Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo também. Podem continuar mandando perguntas, podem ser perguntas inbox, podem enviar pelo Facebook, a gente vai estar encaminhando para a Ellen. Para quem nos perguntou anteriormente, essa live ela vai estar salva e vai estar disponível para vocês. Então, até amanhã a gente já está disponibilizando essa live para todo mundo. E mais uma vez, muito obrigada, Ellen. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou esse tempo todo. Continuem nos pedindo, a Ellen volta para dar mais informações. É só vocês escreverem, eu quero saber mais sobre isso, mais sobre aquilo. A gente vai estar montando os podcasts também e vai estar respondendo as perguntas que ficaram. Tá bom? Obrigada, Legal. Ellen. Obrigada. Combinada. Feliz 2020 para todos nós. Para nós. Beijão, Aline. Tchau, gente. Tchau. Tchau.